Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula, tá? Esse nosso segundo vídeo. Vamos partir aqui para esse segundo olho. E o processo ele é bastante semelhante com o do primeiro olho que a gente já fez. Utilizando aí a caneta grafite 4B, a gente vai delimitando aí as áreas do olho, ok? Pessoal, se você não tiver a caneta grafite 4B, esse processo, mesmo processo pode ser feito também aí com lápis, tá? Com a ponta bastante fina, você consegue aí este efeito. Pessoal, na aula anterior eu havia falado que esse desenho eu havia feito ele no papel opaline, porém me equivoquei, tá? Que tenho várias folhas aqui. Esse foi feito em um papel filipino, ok? Então aí pessoal, é a observação, tá? Não há segredos diferentes aí serem revelados. Meio que você vai preenchendo os tons mais absolutos, ok? Aqueles tons que realmente são escuros, tá? Realmente são pretos. Agora, em tonalidades que você vê que é um meio tom, meio que não é tão escura, aí sim você pode fazer posteriormente. Você não pode apertar muito o grafite. Aí nesse momento, pessoal, meio que eu já vou fazendo aí esse, esse tom intermediário aí, né? Com a própria lapiseira. Então isso é a questão, tá? Do degradê. Aí você vai olhando para a referência e vai replicando aí esses tons, tá? Então, pessoal, essa parte mais acima do rosto tá com a sensação ainda um pouco de manchado, mas a gente ainda vai estar trabalhando ainda naquela região, ok? Eu gosto de fazer aí logo os olhos, né? Uma das áreas bastante expressiva do desenho realista. Então é interessante a gente já começar ali pelos olhos, região, que a gente já tem mais uma dimensão aí, tá? Do que a gente quer para o desenho. Aí com o esfuminho, tá? Aquele mesmo processo, meio que eu esfumaço aí já um pouco. E puxo um pouco desse grafite aí que eu passei com a caneta
meio que eu puxo ele para dentro, fazendo aí meio que um degradê, ok? Mas observe, pessoal, próximo aí, digamos assim, dessa borda do olho, a gente pode apertar um pouquinho mais. Agora, quando a gente arrasta o grafite um pouco para o centro, é meio que você vai desfazendo aí do traço, tá? Que o esfuminho deixa. Não pode forçar muito, e essa passada ela é bem de leve mesmo, tá? Para dar aí essa transposição, né? Aí da parte escura para a parte mais clara. Aí eu volto novamente aí com o pincel. Como já disse várias vezes, né, o pincel tem a capacidade aí de estar fixando o grafite. Então, pessoal, aí eu já aproveitei, perdão, o esfuminho que estava um pouco sujo. Eu utilizei essa sujeirinha aí do esfuminho e já vou construindo aí essa área de sombra, tá? Do nariz aí dessa jovem, ok? Na realidade eu estou desenhando aí com o próprio esfuminho, ok? Eu vou arrastando aí, lembrando que a sobrancelha ainda está por fazer. Pessoal, o esfuminho ele fica realmente sujo, tá? Por causa do pó do grafite. Então essa sujeirinha que vai ficar em seu esfuminho, não se preocupe, isso aí é o grafite realmente que se impregna aí nele e fica um pouco difícil da gente manter ele limpo, ok? Essa é uma técnica que ela deixa um pouco de sujeira na mão, né? Porque a gente está lidando aí com o pó do próprio grafite, no caso 8B, que ele é bastante, ele tinge bastante, né, a sua tonalidade. E aí, pessoal, é isso. Quando o esfuminho aí ele perde um pouco a tonalidade, eu novamente faço aquele mesmo processo. Vou lá naquela bandejinha de pó de grafite 8B, reabasteço, tiro o excesso, vou meio que desenhando aí com o esfuminho, tá? Lembrando, pessoal, é como se fosse um lápis, só que nesse processo aí você já faz os dois papéis, tá? Ao mesmo tempo, você já desenha e já faz todo o esfumaçado aí, tá? Todo o degradê com o próprio esfuminho. Então, é uma técnica bacana aí para quem quer um trabalho um pouco mais rápido, né? Aí a gente retoca lá aquela área, pega mais grafite. Pessoal, o esfuminho, a comparação que eu faço para vocês, para ficar bem clara, é como se ele fosse um pincel de cerdas, tá? Que eu pego ali a tinta e aplico, quem sabe, em uma tela ou aplico aí em uma folha. Eu já venho fazendo lá aquela base, pessoal, lembrando, tá? Eu já passei aí o boleador, ou seja, a caneta, aquela caneta Bic lá sem tinta. Aí eu venho com esse lápis aí um pouco mais claro, delimitando
o local, né, que eu quero fazer aí os cabelos da sobrancelha. É meio que uma marcação, tá? Porque depois a gente tem que vir com a cor um pouco mais escura aí, tá? Ou seja, a lapiseira com grafite 4B. Pessoal, essa aula ela está sendo narrada em tempo real, ok? Eu volto novamente aí, pessoal, com o bastãozinho, tá? Já esfumaçando. Pessoal, e outra dica importante. Mesmo depois de finalizado, você pode meio que tá passando aí em algumas áreas esse bastão, mesmo ele sem grafite, e mesmo ele limpo, tá? Alguma área que não tiver bem esfumada, você pode utilizar ele, que ele vai, vai servir aí bastante como um, um esfumador, né? Ou seja, para dar um acabamento melhor. Aí eu começo a puxar os fios aí, pessoal, na sobrancelha. Observe que eu faço ele apenas em uma direção, tá? Eu bato a caneta em um ponto e vou meio que puxando esse fio. Eu não volto com esse fio, ok? Eu trago ele e deixo. Trago e novamente deixo, ok? Porque se você for... você traz o traço, leva o traço. Meio que isso aí vira uma bagunça e não fica parecendo pelos, tá? Então essa é uma dica importante para você. Aí já com o lápis 8B, tá? Ele bem apontado, aí como é uma área bastante escura, observando na referência, a gente já escurece aí um pouco mais também com o próprio lápis 8B. Aí venho novamente com o bastãozinho. Fazendo aí meio que um acabamento aí nessa parte do olho, do nariz, aliás. É uma questão de muita observação, onde você vai realmente tocando aos poucos, tá? E adicionando detalhes. Pessoal, não fique, quem sabe, passando em apenas uma área. Quem sabe você faz um determinado detalhe que seria útil naquele local, aí depois você termina retirando ele, de tanto ficar passando em uma mesma área. Observe a referência, tá? Então, aí observe, para dar um pouco mais de tridimensionalidade para esse nariz, a gente fez aí alguns pontinhos de sombra, observe. Tudo isso são toques bem de leves, realmente, tá? Observe que a tonalidade aí não foi uma tonalidade tão escura. Por mais que depois a gente reforce alguma coisa, mas você tem que tentar, de primeira mão, achar os pontos principais, tá? Os pontos chaves, tá? Da maçã do rosto. Tente encontrar o movimento é de cada músculo da face, tá? Porque se você colocar um sombreamento aí meio que nada a ver, aí vai, quem sabe vai ficar parecendo com um monstro, né? Eu sou vereador do povo, pessoal. Eu sou um vereador do Pessoal, povo, e em rosto tá? Eu vou fazer um principalmente benefício de para mulher, todos, é um todos, rosto todos. que não tem muita marcas de expressões. Em sua maioria, são rostos ali que são um pouco até relativamente lisos, né? E as marcas de expressões são bastante poucas, tá? Comparando aí para um rosto masculino. A gente vê que as expressões já são um pouco mais marcantes e isso você pode explorar um pouco mais, tá?
essa questão. Mas, em todos os casos, é uma exceção, tá? Que você também tem que ver a sua referência e tentar ser fiel a ela o máximo possível. Eu já venho reforçando com aquele mesmo processo, tá? Pego ali um pouco de grafite, tiro o excesso, isso é importante. Não coloque o esfuminho da maneira que você tira ele lá do recipiente, porque pode ser que você termine manchando o seu desenho muitíssimo, tá? E não dando aí um resultado legal esperado, ok? Aí eu já estou no trabalho de estar reforçando aí essa sombra. Reforçando aí com esse esfuminho um pouco mais fino, tá? Que me proporciona aí um controle maior de detalhes. Pessoal, a calma e a paciência é uma das características aí que você tem que ter bastante, tá? Na hora da construção aí do seu desenho, tá? Não importa qual seja a referência, mas uma das coisas muito importantíssimas mesmo é a questão da paciência em estar observando a sua referência e estar sempre modificando, tá? Você vai fazer algumas áreas e meio que às vezes vai acontecer das áreas não estar se combinando, aí você olha para a referência e vê, não, mas na referência está um pouco mais escura, está um pouco mais clara. Então o meu conselho é que você trabalhe mais no desenho, porque ainda não está na hora de finalizar, ok? Muitas das vezes, pessoal, o que acontece é que alguém não é que a pessoa não tenha um bom resultado, ou que a técnica dela não fica legal, é porque muitas das vezes ela para no meio do caminho, tá? Quem sabe ele tem um início bacana, só que ele não continua, tá? Para aperfeiçoar aquilo que ele começou. Então fica mais ou menos. Então a luta é, pessoal, cada desenho dar o máximo de si aí para que aconteça a evolução, tá? Aí eu já venho aí com a caneta grafite. Venho delimitando aí essa área onde vai ser o cabelo. E aí é isso, pessoal. Reforçando também, tá? Aonde você faz aí com aquele material lá que tem a espuma bem na ponta lá, esse daquele enrolado com papel, você viu que não atingiu ali um preto que está satisfatório, aí sim você pega a caneta ou até mesmo um lápis e começa novamente a reforçar ali.
com com pequenos traços. Mas é claro que você tem que ter uma leveza em sua mão, tá? Não vá, de uma certa forma, passando a lapiseira ou até mesmo o lápis de uma maneira grosseira que vai ficando tudo escuro, um absoluto. Não, observe aí, eu estou passando a lapiseira, só que não está ficando um escuro absoluto, porque eu estou tendo aí um controle na mão, né? Não estou apertando muito, e meio que estou só reforçando aí para me subir um pouco esse tom, ok? Aí depois, quando eu termino com a lapiseira, eu reforço novamente com aquele material lá que eu já disse para vocês, tá? Ele vai esfumaçar esse que eu fiz aí com a lapiseira. Observe aí, pessoal, novamente, estou reforçando, tá? Novamente aí. Agora já com o grafite 4B. Sim, pessoal, eu poderia até perguntar, mas porque eu já não venho logo com a cor escura para escurecer e ficar logo tudo pronto? Pessoal, essa é uma observação que é importante a gente tocar e falar a respeito desse ponto. Pessoal, o desenho realista ele não é apenas de duas dimensões. Digamos assim, o escuro ou o, o claro. Ele tem aí o claro, o escuro e também tem os tons intermediários, ok? É necessário que vocês tenham o controle tanto do tom escuro como dos tons intermediários, ok? Então, por isso que é necessário você fazer várias tonalidades para depois vocês virem definindo a área que é mais escura. Mas isso é importante, tem que ter várias tonalidades, ok? Várias tonalidades de cinza para dar o quê? Para dar volume, tá? Aí já vem, pessoal, delineando aí essa outra parte aí do rosto, onde vai ficar os cabelos bastante negros, tá? E que eu já marco aí algum fio. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer todo esse cabelo aí usando aquela técnica lá do boleador, tá? No caso, a caneta sem tinta, tá? Que eu uso, super recomendo, que já há alguns anos eu utilizo e eu gosto bastante, além de facilitar, é um pouco mais rápido do que você fazer cada fio apenas aí com a lapiseira. É um processo, diria que mais automático, tá? Quando a gente utiliza aí a caneta como boleador. Aí meio que você já vai fazendo algumas marcações.
Aí você vem, tá esfumaçando aí essa borda que faz ligação aí do rosto com a área do cabelo. Porque, pessoal, se você não fizer aí esse esfumaçado, vai ficar meio assim um recorte muito seco, tá? Utiliza aí o pincel, meio que suavizando aí as bordas, ok? Aí vem novamente com o bastão, tá? Sim, pessoal, não é colocando tom, é apenas esfumaçando aí, tá? Essa área aí. Trabalha um pouco aí a direção da musculatura do rosto. Você retoca, pessoal, novamente em umas áreas aí, tá? Colocando um pouco mais aí de tonalidade, ok? Novamente aí nessa parte inferior, pessoal, que você coloca um pouco de tonalidade aí também, que essa é uma área que está envolta em sombra, tá? Então meio que você pode já passar aí em toda essa área que não vai ter problema. Então, pessoal, a ideia é que você tenta sempre fazer volume, tá? Fazer o volume o máximo possível. Aí eu vou criando o volume aí do queixo, tá? Quando eu jogo uma sombra, eu tô dando o quê? Dando um pouco de profundidade. Quando eu puxo a luz, eu tô trazendo o volume, tá? Aí na superfície. Aí eu já vou meio que moldando aí essa parte do queixo, tá? Vou vendo aí onde são as luzes mais fortes e também as sombras que são mais intensas. E assim a gente vai formando aí o nosso desenho. Questão mesmo de observação. E de estar retocando aí, pessoal. Se foque também bastante aonde é que está a luz no desenho e aonde é que está a sombra, para você sempre estar retocando esses dois aspectos. E também com todo cuidado para deixar o máximo suave possível. Já coloco aí um esfumaçado aí nessa área do lábio dela, tá? Para depois a gente vir detalhar aí com o grafite. Observe, pessoal, foi tão superficial que a gente ainda vê aí os traços, tá, do lápis que a gente já fez aí previamente aí no esboço, ok? Então não é uma tonalidade
muito escura. Mas observe que o nosso desenho agora vai tomando forma, tá? Ele vai meio que se revelando, tá? Então, pessoal, para o desenho realista, ele é necessário que haja esse processo, tá? Tem que ter o começo, o meio e o fim. Você já não vai iniciar um desenho já imaginando no final. Não, tem que fazer realmente devagar cada parte, tá? Deu mais uma aproximada aí. Aí a gente começa a trabalhar um pouco mais aí essa área da boca. Venho com a lapiseira grafite 4B. Pessoal, perfeitamente pode ser feito também com lápis, tá? Desde que seja devidamente bem apontado. Mas se você for fazer pequenos detalhes com lápis que a ponta é muito grossa, o acabamento daquele desenho não vai ficar bacana, ok? Se as linhas ficarem um pouco estouradas ou fora do lugar, vai descaracterizar totalmente aí o seu trabalho, o seu desenho. Então, a ponta fina, o bom que a gente trabalhar com a ponta fina é a precisão que a gente obtém, tá? A gente obtém uma precisão muito bacana mesmo, tá? Muito top. E a gente consegue fazer detalhes que com um lápis que estivesse com a ponta grossa, não seria possível, tá? Então eu já venho arrastando aí um pouco dessa tonalidade feita com a caneta grafite e meio que vou moldando aí esse lado, tá? Observe, pessoal. Joguei aí todo esse tom, tá? Um meio tom intermediário. Aí agora eu vou lá para os tons mais escuros e vou puxando ele aí, formando toda essa parte do lado inferior da jovem aí. Com o próprio esfumínio, com aquele mesmo processo, tá? De desenhar aí com o esfumínio, eu vou criando um certo volume aí nesse lábio inferior, tá? Observando, lógico, observando a referência. Vou adicionando tonalidades aí em áreas que eu vejo que necessita. E aprenda, pessoal, a reconhecer tonalidades, tá? Aonde for a tonalidade meio tom, não vá colocar ali uma tonalidade absoluta, tá? Um escuro absoluto. Que isso acontece que vai descaracterizar o teu desenho, tá? Tente obedecer o máximo a tua referência em questão de tonalidades. Então é meio que isso, pessoal. É olhar a referência e adicionando aí esses pequenos pontinhos, tá? Esses pequenos tracinhos, pequenos detalhes. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai passar aqui
para a parte do cabelo, vamos estar utilizando aí aquela técnica lá do boleador. Você vai passar, tá, em direção dos fios de cabelo. Claro que você não vai tá passando o boleador de maneira aleatória, não. É na direção que fica realmente os fios, tá? Como se você estivesse desenhando aí com lápis normal. Só que em vez do lápis, você vai estar desenhando aí com a própria lapiseira, tá? Não fica tão nítido, mas se você observar de perto o seu desenho aí, você vai observar pequenos sulcos que ficam no papel. É isso aí que vai dar o efeito, tá? Por isso também há necessidade do papel ser um pouco mais grosso e não ser o papel sulfite, além dele não resistir aí às camadas de grafite. Para esse efeito não seria possível um papel sulfite, tá? Por ele ser muito fino, ele não ficaria legal, estragaria bastante o papel. Mas como esse papel é relativamente, digamos assim, um pouco mais grosso, ele não é tão grosso, mas ele resiste, tá? Ele suporta essa técnica aí facilmente. Então, pessoal, você vai passar todo em direção ao cabelo, tá? Completo. Mesmo onde esteja escuro, é bom que você passe, tá? Pode passar aí completo mesmo, sem nenhum problema. Porque depois, pessoal, vocês vão ver a rapidez e a facilidade que tá? Tá trabalhando um cabelo, pode ser cabelo preto, cabelo loiro, tá? Não importa, porque os cabelos loiros, em desenho realista, né, que eles são em preto e branco, lógico que não vai ter tonalidade amarela, mas em si os cabelos loiros, eles tendem a transparecerem mais luz, tá? E com isso, a gente tem que estar preservando muitas áreas iluminadas. Mas com a lapiseira, a gente consegue estar fazendo um trabalho bacana também com esse tipo de cabelo. A gente coloca ali um meio tom, depois a gente consegue retirar aí com a caneta, ou seja, com aquela caneta borracha, ok? Então aí, pessoal, você vai puxando realmente, tá? Observe a direção, isso é muito importante, você observar a direção de cada fio, ok? Realmente faça traços bastante próximo um do outro aí, ok? Aí, pessoal, eu puxei um pouco de dentro para fora também, tá? Sem problema. Aí, como eu quero que as raízes fiquem bastante finas, tá? Eu posso tá puxando aí para dentro um pouco, ok? Realmente, riscando mesmo com a lapiseira. Se atente para não ficar, tá? Espaços muito grandes, tá? Isso aí vai lhe prejudicar posteriormente. É ideal que você faça traços, tá? Bem próximos um do outro, para que na hora de você estar passando o lápis,
meio que facilita bastante para você, ok? Aí pessoal, vou mudando de posição o desenho, focando apenas na área que a gente está fazendo, tá no momento. Meio que você vai implantando, tá, os fiozinhos de cabelo aí. E o procedimento é basicamente isso, pessoal. É um dos procedimentos que eu mais utilizo, tá? Como eu já falei, mais rápido e dá um efeito bem bacana e é um efeito prático, tá? Qualquer pessoa consegue fazer. Não é um exercício difícil, tá? Esse tipo de cabelo. Mesmo para você que está iniciando, é capaz de você fazer ele aí com maestria, tá? Claro, com treino, né? Tudo se você treinar, você consegue estar avançando, tá? Avançando aí do lugar que você iniciou. Claro, né? Não pode procrastinar. O ideal é que a gente esteja sempre exercitando e tentando, né, fazer o melhor aí para a nossa arte